noite, meus queridos alunos. Desculpa pelo atraso, prometo que vamos ser breves. Boa noite. Boa noite. Não tá muito legal hoje, não. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Maico Oliveira. Eu me chamo Thaíris Lima. E hoje temos um assunto muito importante para debater: o ensino na Idade Moderna. Será que esse ensino ainda continua persistindo nos meses atuais? Será que realmente estamos aqui, no século XXI? Hoje vamos conhecer como surgiu o ensino na Idade Moderna. Período marcado por grandes transformações e ideias que mudaram a nossa história. E para começarmos essa viagem no tempo, vamos começar com Lutero, que acreditava na importância da educação. Caros alunos, bom dia. Sejam bem-vindos à Universidade de Wittenberg. Eu me chamo Martinho Lutero e fui convidado pelo monarca Frederico III, o sábio, para ser o professor de vocês. Nós estamos no século XVI, época mais específica do Renascimento, onde o empirismo, o racionalismo, o antropocentrismo é comum a muitas cabeças pensantes por toda a Europa. E assim como o nosso monarca, eu acredito que o futuro da nação não se dará pela espada, muito menos pela cruz, mas pela pena e pelos vivos. Esses que são atualmente reproduzidos aos milhares graças à invenção de outro alemão, conhecido como Gutenberg. Esse exemplar, a Bíblia Sagrada, foi traduzida por mim, que era escrita em latim e lida em latim, pois o meu sonho é que ela fosse lida em nosso idioma local, o alemão, porque eu acredito que as escrituras devem ser lidas por todo o camponês. Mas para que isso aconteça, é preciso que o Estado financie escolas para meninos e meninas, ricos e pobres, nobres e plebeus, todos orientados por um perfeito professor, aquele que deve receber um bom salário e possa exercer o seu magistério da maneira que tenham uma vida digna. Eu afrontei a Igreja Católica. Sim, eu escrevi 95 teses e afixei no mural de nossa catedral. A partir de lá venho sendo perseguido, porque protestei. Sim, protestei contra a corrupção da Igreja Católica. Mas eu acredito que estamos começando uma nova era, onde o ensino deve ser público, gratuito e ao alcance de todos. Isso, por enquanto, é apenas um sonho. Quem sabe um dia tornar-se-á veracidade. Bom dia. Eu sou Inácio de Loyola. Nasci no País Basco em 1491. Era soldado, orgulhoso, virtuoso, mas uma ferida de guerra mudou a minha forma de ver o mundo. Larguei as armas e vivi a minha vida por um único objetivo: ensinar para transformar. Em 1540, eu fundei a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, que tinha como objetivo criar não só mentes brilhantes, mas corações virtuosos. Também criei um método de ensino chamado Rádio Estúdio, que visava o ensino não com palavras, mas com ações. Era assim que eu enxergava os professores.
não só com palavras, mas com atitudes. Senhores, é com ousadia e alegria que eu recebo nessa conferência. Em algum lugar da Morávia, nascia João Amós Comênios. Jovem, aos 12 anos, ele perdeu os pais, foi educado e criado por um pastor protestante. Já adulto, casado, a peste levou a esposa e os filhos. Poderia ter desistido, mas a minha missão é a universalização do saber. E isso, meus senhores, é demais para os donos do poder. Por isso fui perseguido. Fui julgado e perseguido. Mas olhe, eles querem manter essa escola escolástica, retardada e seletiva. Mas nós não vamos desistir. Eu desenvolvi 200 obras literárias. Eu escrevi 200 obras literárias. Isso é demais para eles. A democratização do saber. Eles não querem que todos tenham acesso. E vocês, por favor, não estranhem a presença de crianças e jovens aqui na conferência. Essa é a minha missão. Levar conhecimento a todos. E por isso sempre fui perseguido. Então tive que andar pela Europa inteira. Morei na comunidade lituânia, na Polônia, na Transilvânia, na Suécia. Na Suécia meu método foi testado, foi amplamente aprovado e com resultados muito positivos. E por isso fui perseguido novamente. E por isso tive que fugir novamente. Então eu fui para a Inglaterra, fui para o reino, o Sacro Império, até chegar no Países Baixos. Lá eu vi todas as minhas 200 obras serem reproduzidas até findar minha vida. Vocês estão ouvindo? Eu já consigo ouvir que ele está entre nós. Eles estão me perseguindo. Não vamos deixar que ele pegue as minhas obras, que ele me capture, que ele queime. Não vão conseguir, eu vou ter que fugir, mas vocês ouvirão falar de mim. Eu sou João Amós Comênio, o pai da didática. Vou fugir agora, da próxima. Até breve. Saudações, meu nome é John Locke, nasci na Inglaterra em 1632, sou pai do iluminismo. Acredito que todos nós adquirimos o saber através da experiência, então somos como uma folha em branco, onde aos poucos vamos rabiscando e vamos ganhando experiência e assim aprendendo. Acredito também em 3 coisas básicas: a vida, a liberdade e a propriedade. Quando eu olhava a França, e em especial quando eu olhava os meus jovens, eu via claramente uma pessoa vendada. Essa, que guiada por esse ensino dogmático pouco extenso em conteúdo, conseguia andar em direções unilaterais, inflexíveis, todas pautadas apenas em um livro. Isso se tinha o direito de ter essa tutoria, já que as elites dominavam todos os espaços educacionais, restando pouco aqueles menos favorecidos. Por isso, quando eu, Denis Diderot, recebi a proposta para traduzir enciclopédia e romper com a barreira linguística que separava o meu povo do conhecimento erudito, eu não pude recusar. Mas algo germinava na minha mente. A ideia de tornar o conhecimento acessível me era instigante. Chamei então um colega meu, Lehan Arambert, para me ajudar na execução de uma proposta ainda mais ousada. A ideia? Reunir todo o conhecimento até então produzido que conseguíssemos achar na França. Enciclopédia. O projeto começou pequeno. Nós dois cuidávamos da edição do livro e nós mesmos reuníamos as teorias. Mas não entenda mal, nós não nos restringimos a esse conhecimento erudito e culto.
Pois se queríamos indiscriminadamente propagar o conhecimento, teríamos que também indiscriminadamente coletar o saber do povo. As mercearias, as marcelarias, e conhecer o mais banal dos ofícios que o povo fazia. O projeto começou pequeno, mas ganhamos popularidade. E com ela ganhamos também o povo. Chegamos a ter cerca de 150 colaboradores na produção do livro. Mas, com a popularidade, ganhamos também a perseguição. A igreja nos censurava constantemente. O livro não circulava normalmente nas bibliotecas. Éramos caçados diariamente. Costumava dizer que trabalhávamos como condenados, já que estávamos ao passo de ser presos a qualquer instante. Mas, como dito antes, o projeto ganhou o povo. E mesmo que ilegalmente, as 28 edições de enciclopédia circularam por toda a França. Rousseau, meu nome. 1712, grande filósofo do iluminismo. Uma pessoa importante na educação. Não me conhecem? Sim. Da Suíça. E também radicalizado na França, onde foi meu berço principal. Educador. Contrato social, onde todos deveriam dividir o que você tem. E na educação, sou contra essa formalidade, em que as crianças devem obedecer uns parâmetros da educação. A educação não. As crianças devem seguir a sua naturalidade. Naturalidade. Contrato social. Naturalidade. 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 A vida educa, mas a vida que educa não é apenas uma questão de palavras. É sim ação, é atividade. Eu sou Johann Heinrich Pestalozzi. Nasci em 1746, em Zurique, Suíça. Vivi 81 anos. E em todos esses anos, escrevi muitas obras que nortearam a educação. As minhas maiores lutas foram a educação para todos, para os mais pobres, incluindo os órfãos de guerra. Ensinar sem julgamentos, sem castigos físicos. Ora, o objetivo? O desenvolvimento da autonomia moral, intelectual e de habilidades. E a formação de professores. O passo fundamental para o desenvolvimento científico da educação. Vivi como um mendigo. E ensinei os mendigos a viverem como homens. Minha maior contribuição foi o amor, que fez eu ir buscar aquilo que não sabia que existia e que não havia esperança de existir. Boa noite. Boa noite. Com licença, Joel, uma amiga, deixa eu passar. Boa noite. Boa noite. Você sabe quem eu sou? Não. Mulher. Sou uma mulher, obrigada. Um ponto na média. Mas só tem homens aqui, né? Homem. Joelma. Eu sou. Existem muitas figuras masculinas importantes para a educação. Mas vocês conseguem me dizer alguma figura feminina importante para a educação? Gente, alguém, pelo amor de Deus. Helena, a professora. Qual o nome da professora? Elidiana. Helena,
E tirando a professora... Interessante! Lourdinha. Simone. Cici. Tirando a professora do IF, gente! Professora do carrossel. Tirando do carrossel, mas valeu a tentativa, viu? Marielle Franco. Minha mãe. Vou desistir. Eu sou Helena Rafarovitz. Eu sou russa. E eu não sou uma mulher muito conhecida. Os meus antecessores são mais conhecidos. Eu fundei o meu primeiro jardim de infância em 1873. Ele era o jardim de infância laico. Então, obviamente, eu enfrentei conservadores. Cadê os católicos? Sumiu os católicos. Ei! Os católicos! Aqui. Amém. Pai do Senhor. Os católicos. Ego. Pois eu queria uma educação que fosse sem doutrinação religiosa e sem distinção. Onde as crianças pudessem aprender com liberdade e as mulheres pudessem ensinar com dignidade. Quem me inspirou foi Frederic Froebel. Vocês sabem quem foi Frederic Froebel? Não. Mentira. Verdade. Ninguém sabe quem foi Frederic Froebel? Não. Já entraram numa aula de psicologia, não? Não. Enfim, o Frederic Froebel, ele foi o criador do jardim de infância. É importante estudar isso. Verdade. E por isso, ele pensava que as crianças poderiam aprender através do brincar. E ele inventou uma coisa chamada dons e ocupações, que eram blocos, argilas, rodas de ciranda, jardinagem, brincadeira. E ele também achava que o professor devia ser um guia, e não alguém que impõe regras, alguém que pega o chicote e fica assim, aprende criança, aprende criança. Desse jeito não, ele não gostava. É só pra guiar, né? Pegar a mão da criança e falar, criança, vamos aprender aqui. E eu me inspirei nele. Só que diferente dele, eu queria dar um novo sentido a isso. Eu queria não educar apenas as crianças, eu queria educar o povo também, né? Porque é importante educar o povo. Só que eu sofri enorme resistência da elite por isso. Como sempre, né? Sempre a elite, conservadores, católicos, precisam de constância. Mas porque eu queria que as mulheres trabalhadoras também tivessem acesso ao saber. Porque afinal são as mulheres que moldam a cabeça das crianças. Elas moldam os seus valores. E elas que decidem o futuro das crianças. E muitas dessas mulheres não são reconhecidas e nem vistas. Como eu, que ninguém sabia aqui quem era, né? É por isso. Pesou o clima, amiga? Pesou. Percebi que todo mundo ficou calado. E é por isso que o meu jardim de infância, ele era laico, ele era humano, ele era vivo. Onde a base dele era a curiosidade, a consciência e não a obediência. E é o que eu sempre digo: progresso virá das mulheres do povo. Né? É o que eu sempre digo: progresso virá. Gente, que povo hermoso! O progresso virá das mulheres do povo, vai! Verdade. O progresso virá das mulheres do povo. Mulher do povo. Fora Bolsonaro. Quem é esse?
Então, será que essa semente continua germinando hoje? Sei não. Em meu tempo, Lutero já dizia, a educação é para todos. E foi assim que começamos a entender que aprender não era só privilégio dos nobres. E graças a ele, hoje a educação é um direito. Temos escolas públicas, leis que garantem um acesso à educação e programa para incluir todos, até mesmo no mundo digital. Interessante. Erasmo e Comênio falavam de moral, razão e ordem. Acreditavam que o aluno deveria seguir as regras, passo a passo. Continuamos com isso, mas de forma mais humana. Valorizamos também as emoções, a empatia, o respeito às diferenças. A escola é um espaço de convivência, não só de regras, assim como Helena pensava. E quanto ao método, Locke acreditava que a gente aprendia pela experiência, observando o mundo. Perfeito. Hoje, chamamos isso de aprendizagem ativa. Os alunos fazem projetos, experimentam, criam, são protagonistas do próprio saber. Ideia que Rousseau já defendia, não é? Rousseau, sempre tão ousado, né? É. Acho que realmente a gente continua germinando essas sementes. Sim, eles plantaram. Nós apenas replantamos em novos solos. Solos mais tecnológicos, colaborativos e humanos. A educação muda com o tempo. Mas seu propósito é o mesmo. Formar pessoas livres críticas e humanas.